isso é muito claro, vai faltar vacina no mundo, né? Então, nós precisamos ter autossuficiência aqui, mas também não é um processo muito rápido. A afirmação é de Maurício Zuma Medeiros, diretor da Biomanguinhos, a unidade da Fiocruz, no Rio de Janeiro, responsável pela produção da vacina Oxford AstraZeneca. Eu sou Mona Dorf e neste podcast Febraban News, eu e o João Borges, meu colega, diretor de comunicação da Febraban, vamos conversar com o Dr. Maurício e com o Ricardo Palacios, diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan em São Paulo, responsável pela produção da Coronavac no Brasil. Os dois pesquisadores estão na linha de frente do desenvolvimento de vacinas contra a Covid aqui no país. Eles detalharam a transferência de tecnologia, as fases de produção, os desafios, as perspectivas de imunização. Destacaram também a necessidade de pensarmos no longo prazo, reforçando a importância de uma produção nacional da vacina que possa ser distribuída para outros países da América Latina. E o Dr. Maurício trouxe um alento. Isso está a caminho. A entrevista esclarece muito o porquê do atraso nas doses e como todo o processo da importação do insumo IFA ao invase da vacina é complicado. Acompanhe nossa conversa. O João começou perguntando sobre o fluxo de fornecimento destes imunizantes. O primeiro a responder foi o diretor da Biomanguinhos. Tivemos no ano passado um alívio, digamos assim, na curva de contaminação, recrudesceu nesse início de ano e, curiosamente, no momento em que se esperava a chegada da vacina, o que avançou mais rápido foi a pandemia. Então, nesse momento é crucial a gente ter informações mais atualizadas possíveis sobre o fluxo de produção e, portanto, o fluxo de fornecimento das vacinas nos dois institutos. Como é que essa coisa está se dando? Que a gente acompanha diariamente no noticiário as informações que vão saindo dos institutos, das fundações. Sempre tem um problema não previsto que vai mudando um pouco esse cronograma. Qual a situação real? O que temos agora nessa altura do mês de abril? O que podemos enxergar para este mês e para o mês de maio, enfim? Obrigado aí mais uma vez, João, Mona, por esse convite. Aí cumprimento também o Ricardo. Essa questão de cronograma é sempre uma questão muito sensível e polêmica, né? A gente tem tido bastante cuidado nessas divulgações, mas mesmo assim a gente tem visto muita polêmica com relação a isso. Assim, falando de uma forma breve, né, nós temos trabalhado intensamente para escalonar a nossa produção, né? Nós viemos a produção de vacinas, não precisa falar, é um processo muito complexo, muito regulado, e a gente vem escalonando essa produção. Chegamos nas últimas 2 semanas a uma produção diária de cerca de 900 mil doses por dia, né? Mas essas doses, elas demoram um pouco para chegar na ponta, porque pelo menos são mais 20 dias aí de procedimentos de qualidade, né? Controle de qualidade, documentação. Então, nós entregamos até agora cerca de 4 milhões de vacinas prontas adquiridas do Serum Instituto da Índia, mais 4 milhões de vacinas já produzidas aqui, né? Esta semana estaremos entregando mais cerca de 2 milhões de vacinas, e a partir da semana que vem que esse escalonamento começa a se refletir na ponta. Então, a partir da semana que vem, a gente deve alcançar um ritmo de entregas de cerca de 5 milhões de doses por semana. Então, esse é o panorama geral, né, de como a gente pretende trabalhar isso a partir de agora. Aqui em Biomanguinhos, né? Ricardo, Butantan. Bom, certamente os processos de alguma forma são análogos. Em ambas as instituições nós temos uma limitação, e a limitação é que a gente ainda precisa de importar insumo farmacêutico ativo do exterior. E isso, quando vocês pensam dentro de um contexto mais amplo, há uma questão de que você tem uma concorrência, há uma fila de pessoas que querem também fazer isso. Qual é uma das vantagens que tem no Brasil nesse sentido?
é que um dos passos que termina sendo o entrave de muitos desses processos produtivos é justamente a finalização, porque todas as vacinas do mundo, elas terminam tendo que ser colocadas em um frasquinho ou em uma seringa para poder ser distribuídas. Então, existe concorrência, não só da vacina de Covid, mas de todas as outras vacinas existentes, pela mesma linha de formulação e envase. Quando as instituições brasileiras conseguem dizer, olha, não precisa me mandar no frasco, a gente finaliza o processo, a gente consegue pular um pouquinho mais para frente nessa fila. E isso que tem acontecido é uma das grandes vantagens que teve o Brasil. Então, Butantan entregou até agora 38,2 milhões de doses, e em parte, em virtude disso. E essa capacidade de poder trabalhar nessa coordenação entre as duas instituições, no caso do Butantan, Sinovac e Butantan, ela vai ser ainda potenciada a partir de junho, quando uma nova planta da Sinovac ela vai entrar em funcionamento. Então, a capacidade de produção de IFA, do insumo farmacêutico ativo da Sinovac, ela vai ser ampliada, o qual vai diminuir a quantidade de restrições. Mas eu quero anotar aqui um ponto que é muito relevante, porque às vezes a gente vê esse discurso sendo invertido, como, não estamos vacinando mais porque Fiocruz e Butantan não entregam suficiente. Não, porque não foi contratado em forma oportuna uma suficiente quantidade de doses e não foi contratado, inclusive, com outros produtores além de Fiocruz e Butantan. Ricardo, Maurício, a gente certamente vai falar aí mais adiante aqui na nossa entrevista dessa questão da compra de diversas vacinas, porque quanto mais a gente tiver, quanto maior for essa cesta, melhor, né? Mas eu queria voltar ao doutor Maurício a essa questão do fluxo da entrega das doses, porque há muita angústia, né? A sociedade acompanhou aquela dificuldade de trazer os insumos da China, da Índia, enfim, e a Fiocruz não poder começar a trabalhar enquanto esses insumos não estavam aqui, mas eles chegaram. E aí, então, o que acontece? Por que isso não é agilizado? A gente sabe que essa questão da rapidez é um ponto-chave na imunização. Não seria o caso de fazer 2 turnos, trabalhar 24 horas, como alguns países trabalharam, fazer uma força-tarefa, assim? Seria possível fazer isso dentro da Fiocruz e do Butantan? Existem requisitos regulatórios que são muito apertados, né? E nós temos que seguir todos esses requisitos, controles de qualidade longos, nós temos que provar que a vacina realmente está sendo feita aqui, ela segue todos esses padrões. Então, não é de uma hora para outra que a gente implanta a produção. Realmente, nós tivemos dificuldade no início, né? Primeiro porque a vacina é uma vacina de tecnologia totalmente nova, primeira vez que essa tecnologia gera uma vacina mesmo, né? De vetor viral. E levou um pouquinho de mais de tempo para ser escalonada lá na origem, na fábrica chinesa que está nos fornecendo ingrediente farmacêutico ativo. Depois nós tivemos alguns probleminhas de liberação, a vacina ficou pronta, mas tivemos, como você falou aí, né, um tempinho de liberação, e a implantação veio em seguida, ela vem seguindo um cronograma, né, o mais apertado possível, o mais rápido possível, né? Então, é possível, a gente está fazendo esse escalonamento. Hoje nós estamos trabalhando com 2 linhas, né? Implantamos 2 linhas de produção, estamos trabalhando com 2 turnos em uma das linhas e 1 turno na segunda linha. Ainda não conseguimos implantar o segundo turno na segunda linha para não parar a produção. Nós estamos planejando isso para ver quando será o melhor prazo, porque para eu fazer os testes que são obrigatórios para comprovar que eu posso implantar o segundo turno, eu vou ter que parar a produção pelo menos uns 3 dias, ou 3 ou 4 dias. Então, a gente, nesse momento, como há uma necessidade muito grande de vacina, né, a gente está evitando parar a produção agora nesse momento. Então, hoje a gente está trabalhando aí nessa faixa de 900 mil doses por dia. Não é possível trabalhar 24 horas por dia, né? Apesar de nós estarmos trabalhando 24 horas por dia, não é possível, por exemplo, envasar 24 horas por dia. Você precisa ter
tempos de limpezas de instalações, de máquinas, para que a gente garanta a esterilidade do processo. O Butantan pode exportar vacina antes mesmo que toda a população brasileira já esteja vacinada. É uma possibilidade. Essa é uma possibilidade que vai depender mais do governo federal. Sim, porque a gente tem, nesse momento, por exemplo, o contrato atual, ele foi feito de tal forma que toda a produção do Butantan, ela vai prioritariamente para o Ministério da Saúde. Perfeitamente. Agora, se o Ministério da Saúde diz, tá, nós podemos permitir que a vacina vá para outros países, perfeitamente, então a gente pode fazer isso. Eu acredito, né, o Brasil precisa de quanto mais vacina, né, possível, né? Eu acredito que o Butantan, tendo disponibilidade de vacina, o governo vai querer adquirir essas vacinas do Butantan, né? Também concordo com o Ricardo que nós temos acabamos tendo essa missão também, né, como 2 grandes produtores aqui da região, de poder ajudar os países, principalmente aqui da nossa América Latina, né? Isso é importante, obviamente, e a gente já faz isso, né? Biomanguinhos é um grande exportador de vacina de febre amarela, não só para a América Latina, mas também para outros países, África, mais de 70 países. Também tem a meningite, a ACW. Agora, nesse momento, nós precisamos ter o maior número de vacinas possível aqui no Brasil. Então, nós estamos trabalhando para a transferência da tecnologia. Esse é o nosso principal projeto do segundo semestre, a transferência de tecnologia para que a gente possa produzir o IFA aqui e ser independente, né? Ter autonomia, porque não tem, como o Ricardo falou, não tem IFA suficiente no mundo, não vai ter vacina para o mundo inteiro. Isso é muito claro, vai faltar vacina no mundo, né? Então nós precisamos ter autossuficiência aqui, mas também não é um processo muito rápido. Nós estamos com as nossas instalações praticamente prontas, estaremos recebendo a Anvisa aqui na última semana de abril para receber as nossas condições técnico-operacionais, que é quando a gente consegue começar a manipular os produtos biológicos dentro da área, né? Então a gente espera que em maio, mais tardar em junho, a gente comece a produção dos primeiros lotes de consistência, né? Os lotes de validação, que a gente chama pré-validação primeiro, mas isso leva um tempo, né? Se tudo der certo, a gente espera ter vacina, distribuindo vacina totalmente nacional a partir de outubro. É o nosso plano, né? Em que quantidade, doutor? Seria alguma coisa em torno de uns 15 milhões de doses por mês, em princípio, né? Inicialmente. Agora, nós estamos trabalhando também com um plano B, de conseguir tentar mais IFA para fazer processamento final, para que a gente consiga cumprir a nossa meta, que é a de entregar 110 milhões de doses, né? Ainda no segundo semestre. Então, estamos trabalhando com todas essas alternativas para tentar cumprir esse cronograma aí, que é um desafio, não tem dúvida que é um grande desafio. A quebra de patentes não seria uma solução? Existe essa possibilidade do Brasil aderir ainda a isso, como foi feito lá atrás com os remédios da AIDS, e aí mais produtores poderiam entrar no jogo, não só de produzir a vacina, mas o IFA, respiradores e outras coisas que o senhor colocou aqui, Maurício, também, que faltam, né, que estão em falta, porque parece que há capacidade industrial de produção, mas o que falta é a liberação da propriedade intelectual. Como é que vocês veem essa questão? A gente pode estar perto disso porque é o mundo que precisa se vacinar, né? Não adianta um e outro não, né? Essa é uma excelente pergunta, Mona, e vamos primeiro a colocar até a terminologia um pouquinho mais, que essa terminologia coloquial, que é a terminologia de quebra de patentes, e realmente a terminologia mais técnica é de licenciamento compulsório. É solicitar de forma compulsória para que uma patente seja cedida para alguém. Isso que realmente é a figura jurídica. E por que eu quero esclarecer isso? Porque entre essa figura jurídica e outras opções existem diferentes alternativas. Não deveria ser afastada nenhuma alternativa. O que acontece é o seguinte, que para quando você chega a essa alternativa do licenciamento compulsório,
essa aí, digamos que é a última alternativa quando você não conseguiu um arranjo de outra forma. E isso que é parte do que você tem que se entender. Então, nós temos aqui 2 exemplos. Eu vou dizer até agora, inclusive, 3 exemplos. Temos o exemplo de como foi o arranjo entre AstraZeneca, Biomanguinhos e outros produtores, nos quais existem umas condições especiais, pelo menos durante o período de pandemia. Nós temos outro arranjo, que foi, por exemplo, que Butantan e Sinovac disseram, bom, vamos fazer um desenvolvimento conjunto do produto, então vamos trabalhar juntos, então a propriedade é nossa, não é só de um ou de outro, a propriedade é nossa, então essa é outra possibilidade. Temos uma terceira, que é da nova vacina, na qual a gente conseguiu que fosse cedido o direito de produzir sem pagar royalties. Então, também não é um licenciamento compulsório, é uma cessão de direitos para poder comercializar, principalmente para mercados públicos, para atender o mercado público de vacinas. Então, quando a gente começa a ver as diferentes opções, o que a gente tem que pensar é qual é a opção certa. Eu acho que o licenciamento compulsório não pode ser descartado, é uma das opções, com certeza. Mas eu vou falar o seguinte, vamos supor que o Brasil quer hoje fazer um licenciamento compulsório de uma vacina de RNA. O que acontece com isso no dia seguinte? Nada. Por quê? Porque nós não temos capacidade de produzir essa vacina. Então, hoje, é isso que acontece na prática. Então, quando, por exemplo, tempo atrás, quando se fez isso nos medicamentos contra HIV, por que isso funcionou? Por que isso foi uma questão pioneira? Porque tinha farmanguinhos dizendo, se vocês não autorizarem, nós já temos todo o processo pronto para iniciar a produção no dia de amanhã. Então, aqui o que a gente tem que ver é o panorama mais completo. Então, essa é uma ferramenta, com certeza, mas essa ferramenta não serve de nada se a gente não tem todo esse outro conjunto de atores, de cientistas, de parque industrial, e é só uma das possibilidades, não se pode ver como a panaceia. Bom, Mora, nós falamos aqui muito sobre produção, fluxo de vacina, patentes, mas a gente que deve, acho que, explorar a especialidade dos nossos convidados para uma outra coisa, né? Que além da vacina, tem digamos assim, a dinâmica da pandemia, um recrudescimento assustador, o número de mortos aumentando, mais de 4 mil pessoas por dia. Então, a pergunta que eu acho que fica muito na cabeça das pessoas, momento de angústia, é em que momento poderá haver uma virada? E é só por conta da vacina, ou a gente tem também que, digamos assim, aumentar o rigor no distanciamento social? Quando haverá essa virada? Em que condições? Ou seja, quando a população poderá efetivamente respirar e dizer, olha, o problema agora está diminuindo. Bom, nesse sentido, e isso também é algo que já falo há vários meses, houve algumas pessoas que apostaram de forma irresponsável nessa ideia de que a infecção natural, quando chega a uma determinada quantidade de pessoas, ia deter a pandemia. E a gente aprendeu de forma muito dura em diferentes lugares, inclusive aqui no Brasil, que isso não era verdade. Então, vamos por partes. A primeira coisa, a infecção natural vai esgotar, como acontece com outras infecções, e vai desaparecer. Por exemplo, Zika aconteceu isso, né? Chega um momento em que acaba com a quantidade de suscetíveis e não existe forma de circulação a larga escala. Isso não acontece. E por que sabíamos que não acontecia isso? Porque a gente tem outros coronavírus que infectam seres humanos e a gente já sabia isso desde muito antes. Agora eu vou ir no outro extremo. Nós vamos conseguir erradicar? A resposta também mais provável não. E por quê? Porque primeiro a gente, como seres humanos, nós fracassamos em erradicar boa parte de todas as infecções. A gente erradicou SARS com medidas não farmacológicas, não se erradicou SARS com vacinação, foram com medidas de distanciamento social, e o SARS é o coronavírus mais próximo ao que causa a Covid. Foi com distanciamento social, isolamento muito estrito, quarentenas, que foram realmente draconianas na época, mas conseguimos erradicar o SARS. O período para fazer isso passou faz muitos meses, e no mundo isso não é uma possibilidade. Então, o que fica no meio? Fica no meio que a gente vai ter que aprender a conviver com isso.
É isso que vai ficar. E o que a gente pensa, e esse é um modelo que a gente coloca para as pessoas talvez entenderem, é o caso da influenza. Influenza nós temos todos os anos. Todos os anos vamos ter influenza, todos os anos morrem pessoas de influenza, todos os anos internamos pessoas de forma mais leve ou mais grave por influenza, mas conseguimos conviver com influenza, conseguimos fazer nossas atividades diárias, a influenza é controlada a um nível que é tolerável. E como que a gente conseguiu isso? Basicamente com vacinação. Essa é a pedra angular. Todos os anos a vacina funciona igual, tem anos que funciona melhor, tem anos que funciona pior, que teremos que tomar alguma medida adicional ou menos, mas a pedra angular do controle da influenza é a vacinação. E a gente imagina que para a Covid-19 também a pedra angular de estratégia de controle vai ser a vacinação. Então, esse vai ser o ponto em que a gente vai chegar a um nível em que vão acontecer casos, vai ter pessoas com falha vacinal. Claro que vai ter. Todas as vacinas têm pessoas com falha vacinal. Pessoas vacinadas que vão ter doença grave, que podem até morrer. Todas as vacinas têm algum grau de falha vacinal. Isso a gente sabe que na biologia é normal que a gente tenha esses casos. Nunca temos um 100% de nada. Sempre vai ter alguma margem de que há pessoas que não vão ter essa cobertura por completo, não respondem por alguma causa. É normal, a gente conhece. Mas a gente vai ter que chegar a um ponto em que diga, bom, o nível de convívio que a gente tem com a circulação do vírus, a quantidade de casos graves, é suficientemente baixo para poder abrir mão de outras medidas. Eu também vejo que a vacina sempre será, né, essa pedra angular, como o Ricardo fala aí, né, para conter principalmente as epidemias. Né? A gente precisa relativizar nesse momento atual que nós estamos vivendo. Né, uma pandemia muito séria em que a vacina está chegando depois, né, e ainda em quantidades insuficientes. É muito importante, no meu modo de ver, a conscientização da população que só a vacina, nesse momento, não vai funcionar. Né? Nós não vamos ter reduções significativas de mortes e internações nesse momento, nesse primeiro momento, pelo menos, só com a vacinação, em nenhum lugar do mundo, mesmo os países que estão com um índice de vacinação maior aí, né? Pelo contrário, a gente vê que os países mais bem-sucedidos foram os que tomaram outras medidas até antes da própria vacinação, né? Então, isso é muito importante nesse momento, a vacina é super importante, estamos todos aí dedicados, Biomanguinhos, Butantan e outras vacinas que venham serão super importantes, né? Com o máximo possível, mas nós precisamos dessas medidas de distanciamento, essas medidas de higiene pessoal, né, uso de máscara, distanciamento. Isso é super importante. A população, se não te aprender a conviver com isso, como o Ricardo falou, né, nós vamos ter muita dificuldade. Não é o momento da gente estar fazendo festa, estar se aglomerando, né? Para que a gente consiga manter um mínimo a nossa atividade econômica, as pessoas têm que ter bastante disciplinada, né? A palavra que eu queria usar é essa. Como a gente vê os asiáticos, né? Até nas epidemias comuns, vocês veem, eles já se protegem com máscara e tal. Então, tem que haver muita disciplina do nosso povo, muito comprometimento para que isso seja alcançado. O importante é que a gente dê continuidade à vacinação aqui, com a vacina que nós temos, para tentar diminuir a circulação de vírus. Diminuindo a circulação de vírus, a probabilidade da gente ter variantes nesse momento diminui, né? Então, e isso diminui o nosso problema, porque ter que realmente mudar a vacina é um problema. O fato da gente dominar a tecnologia e poder produzir aqui no Brasil é mais uma vantagem, né, que a gente vai ter para poder introduzir isso mais rapidamente e ter vacinas disponíveis mais rapidamente, caso seja necessário adaptar as vacinas. Mas o importante nesse momento é a gente se concentrar na vacinação e tentar diminuir a circulação de vírus o mais rápido possível. Não é só com a vacina nesse momento, né? É com aquilo que a gente falou antes, com outras medidas que são importantes também para esse propósito. Então, não deixa de ser uma preocupação, né? É uma preocupação grande, mas eu acho que a gente tem que combater de todas essas formas.
A partir de quanto por cento da população vacinada diminui a circulação do vírus? Eu acho que tem existem várias teses aí com relação a isso, né? Mas eu vejo falar que um mínimo de 70% ou 70 e poucos por cento, o Ricardo pode confirmar isso, é necessário para que você comece a ter uma redução de circulação, né? Então, mas eu volto a dizer, né? Isso pensando em resolver só com a vacinação. Você pode reduzir a circulação de outras formas, né? Então, eu acho que nesse momento, dada a gravidade da situação, nós temos que usar todas as ferramentas possíveis para tentar acelerar essa diminuição aí da circulação. Nós temos experiência com a vacina de influenza, que de fato esse número 70% vem de experiências de vacina de influenza, mas a gente também sabe que, por exemplo, isso não é necessariamente uniforme. Então, a gente vai precisar de uma cobertura mais importante em pessoas que têm maior risco de doença grave e talvez uma cobertura pode ser menor em pessoas que têm menor risco de doença grave. Então, um 70% qualificado, vamos colocar assim. Muito obrigado, muito obrigado, né, Mona, ao doutor Ricardo Palacios, do Instituto Butantan, doutor Maurício Zuma, do Biomanguinhos, Biocruz, pelos esclarecimentos. Tivemos uma aula aqui mesmo, João. Muito obrigada, Ricardo, Maurício, pela atenção, pelo tempo. Obrigado também aí pela oportunidade. Um abraço a todos, vocês, João, Mona, Ricardo. Espero que a gente tenha, podido esclarecer algumas dessas dúvidas. Obrigado. Inclusive as dúvidas que ficaram. Quais dúvidas? Obrigado pelo convite e bom, Butantan é uma instituição de saúde pública, a casa de todos, e nós pertencemos e nos devemos à sociedade brasileira e ao público, então é bom estar prestando contas através dos diferentes canais e, por favor, estamos à disposição quando quiserem e achamos extremamente valioso este tipo de fóruns e compartilhar aqui com nossos amigos de Fiocruz que sempre têm sido parceiros em diferentes empreitadas. Muitíssimo obrigado. Eu sou João Borges. Eu sou Mona Dorf e agradeço a sua companhia. Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!